Capítulo 12 da homologação do penhor legal. Artigo 703. Tomado o penhor legal, nos casos previstos em lei, requererá o credor ato contínuo à homologação. Parágrafo 1º. Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos. O credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Parágrafo 2º. A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, do credor a notário de sua livre escolha. Parágrafo 3º. Recebido o inquérito, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente para a decisão. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. Artigo 704. A defesa só pode consistir em: inciso 1, nulidade do processo; inciso 2, extinção da obrigação; inciso 3, não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos a penhor legal. Inciso 4. A alegação de haver sido ofertada caução idônea, rejeitada pelo credor. Artigo 705. A partir da audiência preliminar, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 706. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Parágrafo 1º. Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção da obrigação. Parágrafo 2º. Contra a sentença caberá apelação, e, na pendência de recurso, poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor. Capítulo 13 da regulação de avaria grossa. Artigo 707. Quando inexistir consenso acerca da nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, numerará um de notório conhecimento. Artigo 708. O regulador declarará justificadamente se os donos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários. Parágrafo 1º. A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz, que se decidirá no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. Se o consignatário não apresentar garantia idônea, a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruírem a petição inicial, que deverá ser calcionado sob a forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Parágrafo 3º. Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial de sua carga na forma dos artigos 879 a 903. Parágrafo 4º. É permitido o levantamento por alvará das quantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação, a serem arcadas pelo consignatário,
mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação. Artigo 709. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da varia grossa, em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Artigo 710. O regulador apresentará o regulamento da varia grossa no prazo de até 12 meses, contado da data da entrega dos documentos nos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Parágrafo 1º. Oferecido o regulamento da varia grossa, dele terão vista as partes pelo prazo comum de 15 dias, e não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença. Parágrafo 2º. Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no prazo de 10 dias após a oitiva do regulador. Artigo 711. Aplicam-se ao regulador de avarias os artigos 156 a 158, no que couber. Capítulo 14. Da restauração de autos. Artigo 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Artigo 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo, inciso 1, certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo. Inciso 2, cópia das peças que tenha em seu poder. Inciso 3, qualquer outro documento que facilite a restauração. Artigo 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Parágrafo 1º. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Parágrafo 2º. Se a parte não contestar, ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 715. Se a parte dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas, em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Parágrafo 1º. Serão requeridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Parágrafo 2º. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível, pelo mesmo perito. Parágrafo 3º. Havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos, mediante cópias, ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Parágrafo 4º. Os serventuários e os auxiliares da Justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham praticado ou assistido. Parágrafo 5º. Se o juiz houver proferido sentença da qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original. Artigo 716. Julgada a restauração, seguirá o processo ou seus termos. Parágrafo único. Aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração. Artigo 717. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo. Parágrafo 1º. A restauração
far-se-á no juízo de origem, quanto aos atos nele realizados. Parágrafo 2º. Remetido os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Artigo 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.